Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos na Quaresma. Ontem celebramos o primeiro domingo do tempo quaresmal. Já nessa segunda-feira, a igreja em todo o mundo comemora a festa da Cátedra de Pedro, de São Pedro, o primeiro Papa da igreja, a quem Jesus confiou a igreja, a quem Jesus deu as chaves do reino dos céus. Quem sabe Pedro? Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E ele foi presbítero. Ele foi o primeiro Papa da nossa igreja. E a cátedra? O que é a cátedra? É a cadeira central em que o Papa assenta. Ele assenta porque ele tem autoridade. Muitos bispos, Francisco é o bispo de Roma, é o Papa. Muitos bispos, eles pregam sentados na cátedra, que fica nas catedrais, nas grandes basílicas. E quando o bispo assenta na cátedra para pregar, é porque ele tem ali a autoridade de ensinar ao povo de Deus a palavra do Senhor. Ele não se senta na cátedra por motivo de cansaço, por motivo de doença, não. A igreja, ela revela isso, que ele tem aquele papel de ensinar, e ele senta para ensinar, para levar a paz, para levar a palavra da luz, a palavra da salvação à humanidade. Então, a cátedra lá no Vaticano, hoje, é do Papa Francisco. Ele queria essa autoridade de dirigir a igreja no mundo todo. Tivemos tantos papas que sentaram na cátedra de São Pedro. Hoje é Francisco. Antes foi Bento XVI. Antes de Bento XVI, João Paulo II. E tantos outros. Francisco foi fazendo um belo trabalho na igreja. E já deu uma nova cara à igreja. Não fugindo do tradicional da igreja. Não fugindo da doutrina da igreja. Não fugindo da realidade doutrinária, teológica da Santa Mãe Igreja. Mas é um Papa diferente. É um Papa que ele vê a figura do pobre, do mais humilde, do mais necessitado, daquele que não tem vez na sociedade. É aquele que não se importa com o material, mas sim com o espiritual, com o bem das pessoas. Ele que pede uma igreja de saída. Ele pede que a gente sejamos todos irmãos. Ele pede que a gente seja feito Francisco de Assis, humilde, mas com autoridade de levar a palavra de Deus. Então essa festa é lembrada em todo mundo. Devemos venerarmos a cátedra de Pedro, porque ela é sinal de missão papal, missão do Sumo Pontífice. Como eu disse, vários assentaram, né? Francisco é o número 266. Você deve lembrar que João Paulo II fez um pontificado extraordinário. Marcou muito o pontificado de João Paulo II. Até hoje é marca na história. O Concílio Vaticano II, que deu uma direção
além das fronteiras da igreja, que deu outra realidade na ação missionária, salvífica, redentora, eclesial, da eclesialidade da igreja. Isso tornou santo João Paulo II. Depois, Bento XVI, que assumiu a cátedra de Pedro, fez um belo trabalho, um dos maiores teólogos do mundo. Ainda vive como Papa emérito. Renunciou por causa de saúde, de problemas. Como a gente sabe, o Papa ele trabalha demais. Bento XVI estava com a saúde frágil. E hoje é Francisco. E ele já disse que não ia ficar muito tempo. Ser beatificado em 2013. Quase 10 anos a estar à frente da igreja. Mas devemos valorizar o Papa. Porque ele é aquele que rege na terra a igreja católica. A igreja fundada por Jesus. Deus ter esse valor. E a liturgia desta festa da Cátedra de Pedro se encontra primeiro na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. E diz assim: Caríssimos, exorta aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa primeira leitura da carta de São Pedro remete muito bem o que estamos comemorando, que é a festa da carta de São Pedro. E São Pedro diz aqui, essa carta ele escreveu, é uma carta católica, que está no Novo Testamento, e ele escreveu para orientar os pastores, os padres, os bispos, os arcebispos, os cardeais, o Papa, toda a hierarquia do sacramento da ordem. Ele orienta que o sacerdote ele deve cuidar bem do seu rebanho. Ele não pode deixar o rebanho dele se perder. Ele deve ter esse cuidado, esse zelo, esse carinho, essa preocupação, essa necessidade de estar sempre favorecendo as ovelhas, que são o povo de Deus, são os fiéis. Ele não pode fugir da regra. Ele não pode fugir do seu poder sacerdotal. E deve usar seu poder de ordem que recebeu para fazer o bem. Não prejudicar a igreja, a imagem da igreja. Não fazer coisas que não se diz com o padre. Ele não deve ter ganância, diz aqui Pedro. Ele deve ser uma pessoa simples, humilde, que seja generoso, de São Pedro, que faça o bem e não o mal. Ele deve ter esse cuidado. Ele nunca pode estar despreocupado com a humanidade. Ele deve interceder pela humanidade. Ele não pode pegar os bens da igreja e usufruir para ele no sentido pecaminoso, no sentido de tirar do pobre para favorecer a o AB. Não. Ele deve ser um pastor, um padre ciente de pureza, de sabedoria,
que age com equidade, que cuide bem, que zele pelos fiéis. Porque ele tem aquela missão de salvar as almas. Ele não pode ter uma coação. A ação dele é uma ação salvífica, redentora, santificadora, fortalecedora. E uma ação coerente. Uma ação que demonstre zelo pelo povo de Deus. Muitos pastores, eles erram a sua missão. Eles fogem da regra. Às vezes, estão longe do catolicismo. Muito longe, muito longe. A igreja mesmo reconhece há bons padres e também há maus padres. Mas o padre, o pastor que dirige a igreja católica, que é Francisco, ele deve ter um pontificado santo, irrepreensível, para que a humanidade não sofra, para que a humanidade não abandone a igreja. Muitas vezes, quando um padre erra, um bispo erra, o papa, muitos fiéis abandonam a igreja. Aqui Pedro orienta os padres para eles não errarem. Mas só porque o padre erra não é para ele abandonar a igreja. E sim dar conselho a ele. Veja, porque aí pode dizer, a gente pode dar conselho a um padre? Pode. E como deve. O padre é humano também. Ele recebeu a ordem. Ele recebeu o munus, o poder sacerdotal. Ele foi ungido. Ele é persona Cristo. Mas ele erra porque é humano. E deve receber os conselhos dos seus filhos espirituais, que são os fiéis. Como diz na história da igreja, até papas recebiam conselhos, os mais simples. Aconselhavam os papas. Mas fica essa leitura, que o padre ele deve ser coerente, ele deve ser generoso, nunca ganancioso, ser humilde, ser simples, e fazer tudo para agradar a Deus, na pessoa do próximo, na pessoa do irmão. Nunca roubar a igreja, nunca trair a igreja, nunca fazer o mal aos fiéis. Ele deve andar no amor, na fraternidade, na bondade, na caridade. O salmo é o Salmo 22. E a antífona diz assim: o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O pastor eterno é Jesus. O pastor que vai nos ressuscitar é Jesus. E ele nos conduz para o bom caminho. Para o caminho da santidade, da justiça, da equidade. E nele não falta coisa alguma para nós. Não falta nada para os seus fiéis, o seu povo. Sabe que tem Jesus, aí tem tudo. Se faltar-nos alguma coisa, não é culpa de Jesus. Ele nos dá tudo, e de graça. Como ele disse no Evangelho certa vez, de graça recebeste, de graça deveis dar. Nós ganhamos tudo. Claro, o trabalho humano é necessário, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas ele criou as coisas aí para o seu povo usufruir, conquistar. Não falta nada pela vontade de Jesus. Agora pode deixar de faltar pela vontade do homem. Mas por Jesus não falta nada. Quem tem a ele tem tudo. Não tem fome, não tem sede.
para ganhar a salvação, a vida eterna. O mundo é assim, é muito contrário a Jesus. Jesus faz o bem, aí o ser humano faz o mal. Jesus ajuda, o ser humano não ajuda. Jesus inspira o homem a fazer o bem, ajudar o irmão, o homem recebe a inspiração do diabo e não quer ajudar o seu próximo. Mas para Jesus, ele não deixa faltar nada para seus filhos. Ele sempre dá meios para que o seu povo não pereça, não passe por necessidade. Ele é o pastor que nos conduz. Nada vai nos faltar. Porque ele tem um coração amoroso, um coração bondoso, um coração que gera fraternidade e paz. Diz assim: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Jesus restaura as nossas forças. Ele tem esse poder restaurador de levantar o caído, de erguer o prostrado, de dar saúde ao doente, de curar as pessoas de todas as enfermidades, de expulsar delas o mal. Todos esses sentimentos de fraqueza, ele vai dar força. Ele restaura, porque a gente é forte. Muitas vezes ficamos fracos. Mas ele vem e nos levanta e nos dá força. Como São Paulo disse, né? Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Aí é que eu me levanto com mais poder, mais alegria, mais paz. Então, a gente deve caminhar nos caminhos de Jesus. Pelos prados, campinas, verdejantes, ele me leva a descansar. Iríamos descansar na eternidade, no céu, no paraíso, lá onde tudo é bonito, lá onde tudo é sagrado, lá onde tudo é luz, lá onde tudo é amor e caridade. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Jesus nunca vai guiar-nos para um caminho do mal. Não. Ele vai guiar sempre a gente para o caminho do bem, o caminho seguro, o caminho da salvação, o caminho da ressurreição, da vida eterna, do paraíso. Agora, o homem dirige, guia as pessoas para o caminho do mal. Claro, nem todos, mas muitos aí levam as pessoas para o mau caminho. Não são exemplos, são pessoas más, que vivem no mau caminho e ainda traz para si outros, para que aqueles outros vivam o mau caminho, estejam no caminho de perdição, de condenação. Devemos ter esse cuidado com as pessoas que a gente vive, porque muitas delas querem nos levar para o seu caminho de perdição. Isso é muito sério. O inimigo trabalha muito nessas pessoas. O inimigo quer sempre ter pessoas condenadas um dia para sempre junto com ele. Tantos caminhos contrários que as pessoas são levadas aí, muitas vezes por influência de seres humanos. E claro, primeiramente do mal, né? O mal espiritual, o inimigo, o Lúcifer. Mas as pessoas também são influenciadas por ele e ficam influenciando umas com as outras. E assim as pessoas ficam indo para maus caminhos, de droga, de prostituição, de alcoolismo, de pecado, de morte, de assassinato, de roubo, tudo que não presta. Esses caminhos não é Jesus que leva, é sim o diabo, o inimigo. Jesus quer sempre nos levar para o caminho mais seguro, o caminho do bem, o caminho do amor, da paz, da luz, não das trevas, não do mal.
Se deixarmos ser guiados por Jesus, a gente vai se salvar. O bem sempre acontecerá em nós. O caminho é Jesus. O caminho seguro é Jesus. Não há outro caminho. Não há outro caminho que nos salve. Não há outro caminho que nos coloque no céu, que a gente vai ressuscitar. O caminho é o Cristo. Ele é o seu caminho. E é um caminho de verdade e de vida eterna. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. A vida não é fácil. A vida ela tem momentos bons e momentos ruins, alegrias e tristezas. Mas se a vida é assim, o que Jesus ensina? Que nós devemos dar de cabeça erguida. Cabeça erguida, sabendo que isso são coisas da vida. São coisas que acontecem e sempre vão acontecer até ele vir julgar os vivos e os mortos. Então a gente passou por doenças, por perdas, decepções. Isso aí é rotina da vida. Mas nunca devemos nos desanimar. São João Paulo II mesmo dizia, não há motivo para desânimo. Não há. As coisas que acontecem de ruim, muitas delas são coisas da vida. Mas, claro, outras são causadas por pessoas. O humano ele causa mal no ser humano. Ele prejudica muitas vezes o ser humano. Além dos espíritos dos maus, os demônios. Mas são coisas da vida que acontecem, muitas coisas, decepções, mortes, doenças. E são coisas da vida. E a gente tem dado sempre de cabeça erguida, mesmo que a gente passe pelo vale tenebroso da morte. Aqui diz, nenhum mal eu temerei. Nós não podemos temer o mal. Nós não podemos temer as forças das trevas. Não. Elas que temem a gente. Muitas vezes elas não querem revelar, mas elas temem. Os próprios demônios, conheciam Jesus, pediam a Jesus para serem expulsos. Jesus tinha autoridade sobre eles. As trevas sabem que um dia vai ficar condenado para sempre. Não devemos temer o mal, porque o bem é maior do que o mal. A luz é maior do que as trevas. Pode ser qualquer vale tenebroso, de terror, de melancolia. Isso passa. Tudo passa. Como diz Santa Teresa d'Ávila, tudo passa, tudo vai passar. Tem diferença em Deus. Faze o bem. Confie em Deus. Ele julgará a todos um dia pelos seus atos, pelas suas obras. O inimigo já está condenado. Às vezes acontece que nós somos reféns do mal. Porque a fraqueza também ela acontece no ser humano. Mas é para a gente se levantar, não continuar fraco, sim buscar força em Deus, fortalecer, porque Ele dá força, Ele restaura nossas forças. Nós não devemos temer nenhum mal, não devemos temer de nada. Sim, prudentes, isso sim. Mas medo, não. Tem psicólogo que diz que o medo é normal. Sim, mas esse medo que os psicólogos falam é um medo da prudência. Um exemplo. Você vai chegando no seu bairro, na sua rua. Está tendo tiroteio. Você sabe que se você entrar, você vai ser atingido. Você vai entrar? Não vai. Você vai voltar. Sabe, se você for, você pode até morrer. Isso é prudência. Não foi medo. Foi prudência para o mal não acontecer com você. Que o mal, como diz a palavra aqui, não devemos temer. Se somos bons, se somos na luz, se somos de Jesus, se estamos com a força do bem, a força do céu, a força eterna para nós, em favor de nós, por que temer? Por que temer o ser humano?
Por que temer um espírito mau? Por quê? Não devemos temer. O céu é a nosso favor. Nós temos todos os santos, nós temos todos os anjos, nós temos todas as almas justas, as legiões santas, a Virgem Maria, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus. O céu inteiro por nós. Não há por que temer. Devemos andar prudentes neste mundo. Este mundo precisa de prudência e saber viver. Mas ter medo, isso é coisa de covarde. Não devemos temer o mal. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Veja, a segurança nossa está diante de Deus. O homem tem liberdade para fazer o mal? Tem. Mas Deus nos segura. O homem pode até matar o corpo, como disse Jesus. Mas a alma ele não mata não. Ele pode tirar a vida física. Mas espiritual ele nunca vai tirar. Então, ele protege as pessoas. Ele dá segurança. Ele é refúgio para nós. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, com óleos ungidos em minha cabeça. O meu cálice transborda. Quem faz o bem pelos seus atos, que assim Jesus disse que a gente vai ser julgado, salvo, condenado por nossas obras, por tudo que a gente fez durante a vida. Os que se salvarem vão jantarem, vão se banquetearem com Abraão, Isaac e Jacó no céu, no grande banquete. E aqui o salmista diz que ele prepara uma mesa bem à vista de nossos inimigos. Para dizer assim, ó, esses aqui são meus. Esses aqui fizeram bem, conquistaram a salvação, a eternidade. Estão usufruindo do banquete celeste. Vocês estão vendo aí, mas estão condenados. Vocês nunca vão usufruir desse banquete espiritual, porque vocês escolheram a morte. Vocês escolheram ser do diabo, ser do inimigo. Vocês foram maus. Vocês não se converteram. Eu dei tempo para vocês se converterem. Eu dei a oportunidade para vocês mudarem de vida. Eu dei a oportunidade para vocês serem bons. Vocês não foram. Agora aguentem as consequências. Deus é assim. Tanto naquele diálogo do pobre e do rico. O pobre foi para o céu, o inimigo foi para o inferno, o rico. E o rico via lá o pobre, Lázaro, no céu. E pedia que eles tirassem ele de lá. Mas o que disse Abraão? Há um grande abismo entre nós. Ninguém daqui pode passar para aí e vocês daí não podem passar para cá. Então, a gente fazer o bem, a gente vai se banquetear com um banquete celeste. Bem à vista nossos inimigos. Mas só que eles não vão poder entrar nesse banquete. Só que eles não vão poder ir para o céu. Isso é muito sério. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Como é bom fazer o bem. Como é bom ser de Deus. Felicidade eternamente, bondade eternamente, junto ao nosso Deus, o nosso Senhor. Alegria sem cessar, luz eterna, luz santificadora sem cessar, um ambiente de luz, de paz, do reino celeste, as casas, muitas moradas que Jesus nos prometeu, que vai levar para nós esse grande presente, que é a salvação, que é a ressurreição, que é a vida eterna. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Esse tempo nunca vai acabar. Esse tempo nunca vai se esgotar. Muitas vezes a gente diz assim, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas não é assim também não. Lá, tudo que é bom vai durar para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, sem fim.
só alegria, só festa, só louvor. Devemos refletir bem a nossa vida para que a gente se salve e vá um dia para o céu. O Evangelho é o de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra te construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, este evangelho tem tudo a ver com a segunda leitura da missa de ontem, do primeiro domingo da Quaresma, da carta de São Pedro. Na carta de São Pedro dizia assim: Jesus morreu uma única vez por causa dos nossos pecados, pelos justos e pelos injustos. Foi uma única vez. Eu dizia na minha reflexão do primeiro domingo da Quaresma que a gente só morre uma vez. Nós não voltamos para viver de novo na terra em outros corpos. A morte é uma e para sempre. Não existe reencarnação. Só nascemos uma vez e morremos uma vez. Nascemos para a vida eterna para sempre. Não voltamos para a terra em outros corpos. E aqui fala que Jesus perguntou aos apóstolos quem o povo dizia quem ele era. Aí disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é alguns profetas. Aí perguntou, e vós, quem dizes que eu sou? Aí São Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse, não foi carne nem sangue, Simão, que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus perguntou quem ele era, é o que ele é. O que ele é. Não é vidas passadas que Jesus teve. Não. É o que ele é, o que é. Aí Pedro disse acertadamente, e foi o próprio Deus que disse a Pedro, inspirou a Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não era João Batista, ele não era Jeremias, ele não era Elias, ele não era alguns profetas. Não, ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, o Salvador. Isso foi uma grande verdade que Jesus nos deixou para esclarecer que não há reencarnação. Há ressurreição. Não podemos confundir ressurreição com reencarnação. Não. A ressurreição existe, a reencarnação não. E São Pedro foi bem nesta declaração de amor, nessa declaração verdadeira. Jesus disse a ele, bem, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque fizeste isso. Não foi carne nem sangue, né? Foi meu Pai, foi Deus que te revelou isso.
E São Pedro recebeu as chaves do reino dos céus. Para que tudo ele que ligasse na terra, Jesus ligaria no céu. Tudo que ele desligasse na terra, Jesus desligaria no céu. E ele diz assim a São Pedro ainda: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, a minha igreja. Qual a igreja? Católica, apostólica, romana. Só uma igreja. Não é várias igrejas. É só uma religião. Não é outras religiões. A minha igreja. A igreja de Jesus é a católica, apostólica, romana. Foi a que ele fundou. As outras dizem ser igreja. A gente respeita. Mas quando Jesus disse na palavra a minha igreja, só foi uma. Não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. Não. Só a única. E eles mais assim: as portas do inferno não a destruirá. Não prevalecerá sobre esta igreja. Ninguém vai destruir esta igreja que eu fundei, fundamentada em ti, São Pedro. Haja o que houver de tenebroso, haja o que houver de ataques infernais, de ataques de espíritos maus, encarnados, de maus espíritos, eles nunca vão derrotar a nossa igreja. Eles podem até atrapalhar, eles podem até inspirar maus pensamentos, mas destruir nunca. Foi o próprio Jesus que nos garantiu. Nem as portas do inferno prevalecerá contra a nossa igreja. Não devemos temer nada. Nossa igreja é a igreja de Cristo. Cristo sabe o que se passa conosco, antes mesmo de falarmos, antes mesmo de contar para Ele. Ele reina eternamente no céu e está dirigindo também no céu a sua igreja. Está acumulando ela de bênçãos, de graças, de milagres, de curas, de revelações. Nossa igreja é a igreja verdadeira, é a igreja que Cristo fundou. É a igreja que leva a mensagem da ressurreição, dos sacramentos fundados por Jesus. A igreja católica, apostólica romana é aquela igreja universal. É um pedacinho do céu. Cristo é cabeça da igreja. A igreja é seu corpo místico. Nós somos seus membros. Então que a gente esteja ciente das verdades de fé. Que a gente não seja enganado por outras falsas religiões, falsas crenças que erraram doutrinariamente, que erraram em questão de revelação. Mas a nossa igreja é infalível, ela só fala a verdade, ela não erra em matéria de doutrina, ela não pode errar. E aliás, é a única que pode interpretar os textos bíblicos acertadamente, corretamente. A igreja de Cristo é a igreja que ele sempre sonhou. E ela acontece. Cristo não desejou que tivesse todas essas religiões. Não, ele nunca foi agrado dele. Nunca foi agrado de Deus. O homem que tem seu livre-arbítrio para fazer o mal ou o bem, ele cria essas religiões. Ele funda essas religiões. Mas nunca foi vontade de Deus. Nunca foi vontade de Jesus. Nunca foi vontade do plano celeste. Não. Ele só queria essa única igreja, a católica, apostólica, romana.
Então que a gente tenha consciência do que estamos vivendo, do que estamos celebrando, para o bem maior da nossa alma, da nossa vida. Palavra de salvação. Somente só tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.